descoberto o sinistro segredo do homem que ria, agora amaldiçoado e de joelhos pedindo um milagre. A tempestade gritava lá fora, como se o céu estivesse tão apavorado quanto Ana. Ela, uma jovem enfermeira de apenas 25 anos, enfrentava mais uma noite no hospital público da periferia de São Paulo. Com cada bata que vestia, deixava para trás o conforto efêmero de casa e sua avó, que sempre lhe contava histórias sobre o tal homem que ria. As lembranças dessas fábulas sombrias surgiam em sua mente enquanto os trovões ecoavam, uma sinfonia de terror que a seguia. Mal sabia ela que naquela noite o medo tomaria formas mais reais do que qualquer lenda urbana. Durante os turnos, os sussurros dos pacientes eram inundados por barulhos estranhos que ecoavam pelas paredes do hospital. As portas rangiam e uma sombra parecia dançar nos cantos do corredor, fazendo seu coração acelerar. Mas o que a deixou nervosa foi a energia opressiva que parecia acompanhar cada passo que dava, como se alguém ou algo a estivesse observando. É só a ansiedade, dizia para si mesma. Entretanto, a sensação de pânico se intensificava, formando uma teia de desespero em sua mente. Ao voltar para casa naquela noite, a cena que a aguardava era ainda mais perturbadora. Seu vizinho, um homem que costumava ser respeitado na comunidade, estava de joelhos, a voz embargada, clamando por um milagre. Ana, a lenda, o homem que ria, ele está real. Eu fiz um pacto e agora estou amaldiçoado. Ele se alimenta do desespero e eu estou à mercê dele. A incredulidade tomou conta de Ana, mas a profundidade do olhar do vizinho falava de um horror que ela não poderia ignorar. O medo cortava o ar como uma lâmina e sua mente, embora cética, não conseguia afastar a inquietação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão se acumulava. Enquanto a tempestade rugia, Ana se sentiu puxada para dentro da casa, como se algo estivesse chamando por ela, uma força invisível a arrastando. Sua avó, que sempre a recebera com histórias sobre o homem que ria, agora estava em um estado catatônico, murmurações incoerentes escapando de seus lábios. Ao ouvir a lenda, ela tremia. Um terror pessoal preenchia o ar. Com cada nova revelação, a casa se tornava um labirinto de sombras. Barulhos estrondavam, como se alguém estivesse forçando a entrada, e Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Uma descoberta aterrorizante se desenhava. O homem que ria não era apenas uma lenda para assustar, mas uma terrível verdade que conectava sua família a um legado maldito. Quando os relâmpagos iluminaram o cômodo escuro, a percepção começou a se cristalizar. O que era real? E quem realmente é o homem que ria? Uma corrida frenética pelo tempo começava, mas seria tempo suficiente para salvar sua avó? As sombras, como presenças implacáveis, pareciam gritar para ela. O terror só está começando. O cheiro de mofo e desespero pairava no ar, sufocante. Ana mal tinha tempo para respirar. Seus olhos inquietos percorriam cada canto da sala, em busca de algo, alguém que pudesse oferecer uma saída. O barulho da tempestade lá fora tornava-se um pífano agourento, como se estivesse rindo da sua situação. A imagem de seu vizinho, com a face marcada pela loucura, não saía de sua cabeça. O homem que ria. Seria possível que o terror realmente existisse?
A avó de Ana, sempre uma fonte de conforto e sabedoria, agora parecia uma sombra de si mesma. Seus murmúrios eram entrecortados por risos involuntários, um riso que gelava a espinha. Ana se aproximou, a mão tremendo ao tocar o ombro da mulher. Vovó, o que aconteceu com você? A avó piscou, como se ainda estivesse lutando contra um sono profundo, e seus olhos se fixaram em Ana, brilhando com um medo profundo. Ele vem, ele está aqui. O pânico fez o coração de Ana disparar. Com uma coragem que não sabia que possuía, Ana segurou a avó nos braços. Eu vou te tirar daqui, vamos ficar juntas. Mas enquanto falava, o barulho vertiginoso das portas rangendo ecoou novamente, como se algo estivesse tentando entrar. Silêncio! A voz de Ana soou, mas dentro dela a voz da dúvida crescia. O que a aguardava lá fora? A tempestade não era a única coisa que ameaçava a paz daquelas paredes. Num ímpeto, a mulher buscou refugiar-se no que restava de sanidade em sua mente. As histórias da avó começaram a vir à tona com clareza, detalhes que ela nunca havia dado atenção. Pactos, risos distorcidos, almas consumidas. O homem que ria se alimentava da dor, e agora ele já havia começado a devorar uma parte da sua família. Ela não podia permitir que ele levasse sua avó também, mas o tempo jogava contra ela. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto os sons fora da casa aumentavam, um crescendo de um carnaval sombrio. Estrondos de risadas mesclavam-se ao ruído da chuva, criando uma melodia aterrorizante. A sensação de que algo a observava não era apenas uma paranoia, mas uma realidade esmagadora que parecia pulsar nas sombras. Ana se levantou, puxando a avó com ela, determinada a encontrar uma saída. Vem, vovó, temos que sair agora. Mas de repente, uma sombra se materializou diante delas. Era uma figura alta e delgada, com um sorriso que parecia rasgar seu rosto ao meio. O homem que ria. Os olhos profundos e vazios fixaram-se nela. E naquele instante, Ana sentiu o choro de duas vidas se entrelaçando. Você buscou a verdade, e ela te encontrou. A voz ecoou baixa e hipnotizante. Ana sentiu as pernas fraquejarem. O ar ao redor pareceu mudar. Seus desejos a guiarão até o seu fim. O medo a paralisou. Tudo que ela já tinha ouvido, lido e temido agora se materializava. Jurou nunca deixar sua avó só, mas as raízes do desespero se enraizavam nela. Uma escolha pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Correr ou confrontar o desconhecido. Os sussurros da avó aumentaram, soando como uma melodia de alertas. Ana, não. Mas a presença diante dela era forte, como uma tempestade que não tinha intenção de ir embora. O que ela iria fazer? O que realmente estava em jogo? E a tempestade não parava. Como se tivesse ouvido seus pensamentos, o homem que ria sorria ainda mais. Vamos brincar, Ana. E com isso, um novo nível de terror desabou sobre ela. Qual jogo ele se referia? Ana sabia que o pavor estava apenas começando a se desenrolar. O que ela faria agora? O destino tinha um plano maligno, e suas escolhas poderiam decidir se ela e sua avó veriam o amanhecer. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a verdadeira tempestade começava a se formar dentro dela. Ana sentiu seu coração disparar ao ouvir a voz do homem que ria. Uma mistura de terror e determinação a atravessava. O que você quer de nós? Ela gritou, tentando mostrar que não se deixaria abater. Mas o sorriso dele, mesmo quando não dizia nada, falava volumes. Ah, minha querida Ana, eu quero apenas brincar. Ele estendeu uma mão fina e pálida, como se quisesse tocar seu rosto, mas não se atreveu a cruzar a linha invisível entre eles. Brinque comigo, e você poderá descobrir segredos que nunca imaginou. A avó nervosa começou a balbuciar palavras desconexas numa tentativa de proteção.
Não, ele só quer o nosso sofrimento. O que ele quer ele quer a tristeza. O olhar de desespero que a mulher lançava à neta era como uma premonição, um aviso que ecoava nas paredes da casa. Ana, porém, se sentia dividida. A curiosidade a puxava na direção do desconhecido, mas o amor pela avó a mantinha firme ali. O homem que ria soltou uma gargalhada baixa que reverberou por toda a sala como um eco deformado. Você sabe que a verdade pode ser mais dolorosa do que a mentira, não é? Vamos começar a brincadeira. Ana não tinha ideia do que estava por vir. Ele levantou a outra mão e, de repente, uma carta brilhante flutuou no ar, como uma pena caída do céu. Escolha, Ana. O que você mais deseja, saber o que aconteceu com sua avó ou entender seu passado? Uma escolha simples. Olhando para a avó, que claramente estava assustada e vulnerável, Ana percebeu que as duas opções poderiam revelar segredos aterradores, mas a verdade sobre a avó parecia mais urgente. Algo havia mudado nela. Vovó, você está bem? O que aconteceu? Você não pode saber, não, murmurou a mulher, seus olhos cheios de lágrimas, mas o homem que ria apenas sorriu mais largo. Ah, mas isso é o que quero. Saber a verdade é como abrir uma porta para a escuridão. Qual é sua escolha, Ana? O peso da decisão a esmagava. Uma parte dela queria entender a ligação estranha entre sua avó e aquele ser macabro. Mas e se a verdade a devastasse? E se, como dizia a avó, saber a verdade significasse abrir a porta para uma dor infinita? A tempestade lá fora rugia mais forte e a casa parecia vibrar com o grito do vento, como se quisesse avisá-las de algum perigo iminente. O homem que ria permanecia à sua frente, impassível, como uma estátua macabra em meio à loucura. Ana respirou fundo. Está bem, eu escolho saber o que aconteceu com a vovó. Um brilho sombrio iluminou os olhos do homem que ria. Se você está tão disposta, então que assim seja. Ele fez um gesto amplo e a carta flutuante se desfez em poeira que se espalhou pelo ar como névoa densa. A avó começou a chorar. Ana, não! Você não sabe o que está fazendo. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado e Ana, imersa no medo, no amor e na necessidade de descobrir, estava prestes a aprender um segredo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse processar o que entrava em sua mente, uma explosão de risadas encheu a sala. E um eco distante de vozes começou a sussurrar algo que ela não poderia entender completamente. Hoje, a presença do homem que ria não era apenas uma ameaça. Ele havia se tornado um portador de verdades que nem mesmo os mais corajosos poderiam suportar. E no auge de sua confusão, a luz começou a piscar, revelando sombras dançantes ao redor deles. Prepare-se, Ana. A verdade sempre cobra seu preço e não haverá como voltar atrás agora. O riso do homem que ria ecoava enquanto a revelação se aproximava, como uma tempestade prestes a desabar. O que mais ela poderia descobrir? Quais segredos estavam escondidos nas sombras de sua própria história? A única certeza era que a festa do terror estava apenas começando. Ana mal teve tempo de processar as palavras do homem que ria. A sala agora parecia mudar ao seu redor, como se as paredes tivessem vida própria, inchando e encolhendo, pulsando com uma energia que fazia a respiração dela ficar pesada. As sombras dançantes revelavam contornos de figuras distorcidas, rostos conhecidos e desconhecidos se misturando numa dança macabra. A avó, em desespero, se moveu em direção a Ana, mas algo a impediu. Uma barreira invisível a segurou no lugar, como se um fio de desespero tivesse se instalado entre elas, a afastando em um lamento silencioso. Ana olhou para ela, o coração disparado, e sentiu o peso da culpa se acumulando em seu peito. Se ela pudesse apenas... Não! A avó gritou, mas sua voz já era um eco, se perdendo na tempestade que rugia na noite.
A verdade piorará tudo. Corra, Ana, corra. Mas o homem que ria não permitiria que ela fugisse. Ah, mas meu brinquedo já está em movimento e a diversão apenas começa. Ele girou as mãos e as sombras se intensificaram, contorcendo-se e assumindo formas grotescas, como se as dores do passado de Ana estivessem sendo materializadas a partir do ar. Sussurros, sussurros da noite. Cheguem perto, Ana. Deixem a verdade entrar em você, falou ele, seus olhos brilhando com uma malevolência contagiante. As vozes na sala começaram a ficar mais claras, palavras soltas se unindo em um coro macabro. Ela não é a sua avó. Ela é uma prisão de memórias, uma guardiã de segredos que você não conhece. Ana sentia a razão escapando por entre seus dedos. O que você está dizendo? Seus lábios tremiam, mas o homem que ria sorriu, como se estivesse prestes a dar o mais delicioso dos presentes. Vamos, vamos, minha querida. O que aconteceu na noite em que sua avó fez um pacto? Você deve saber como cada dor se entrelaça na linhagem. Veja, veja o que está escondido. Uma imagem começou a se formar no ar. Um flash de luz que a fez recuar. Era uma cena de um passado distante, um lugar de sombras, ecoando em risadas frias, onde uma jovem mulher, sua avó, fazia um sacrifício. Ana podia sentir o frio penetrante daquela noite, as lágrimas nos olhos da mulher, a escolha entre poder e a segurança da família. Não! Pare! Ana gritou, suas mãos se apertando contra a cabeça como se pudesse bloquear a verdade que lhe era imposta. Mas as imagens eram persistentes, cada detalhe mais vívido do que o anterior. Ela viu um grupo de figuras encapuzadas e sua avó, com um olhar que Ana nunca tinha visto antes. Era de desespero e determinação, mas ao mesmo tempo, uma escuridão crescente. Você vai me trazer um novo começo, ecoou a voz de sua avó na memória, mais profunda do que qualquer lembrança que Ana tivesse. O homem que ria observava com prazer, alimentando-se do terror que pulsava no ar. Agora você entende, não é? O ciclo de dor e alegria entrelaçado. Você é parte disso, Ana. Parte do legado. Desesperada, Ana olhou para a avó novamente. O que mais ela ocultava? Qual era a verdadeira natureza daquela aliança? Assim, um novo pensamento a atingiu como um raio. E se esse pacto significasse que, para entender a avó, precisasse não só da verdade, mas também entender o seu próprio papel, sua própria responsabilidade naquelas sombrias revelações? O homem que ria se inclinou para frente, a expectativa tomando conta de sua expressão. Ah, querida Ana, as perguntas só estão começando. Os ecos do passado queimavam em sua mente, mesclando-se com o medo crescente da incerteza. O que mais ela iria descobrir? O que isso significava para aquele amado lar que tanto a protegia? E a avó, afinal, era a vítima ou a culpada? Enquanto isso, a tempestade do lado de fora intensificava, como se a própria natureza estivesse se revoltando contra os segredos que estavam prestes a ser revelados. E mais uma vez, a voz do homem que ria ecoou entre as sombras, agora mais perturbadora e sedutora. Prepare-se, Ana. A resposta para todas as suas perguntas estará à beira do seu terror maior. Ana sentia a pressão aumentar, sua mente girando sem controle. A festa de horrores apenas começara, e o preço, ela pressentia, seria mais brutal do que qualquer um poderia imaginar. Quando despertaria o verdadeiro terror dentro de si? A sala tremia, sufocada por um manto de desespero. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés, um campo de forças invisíveis puxando-a para direções opostas. O homem que ria, agora quase um espectro no coração da escuridão, observava com um sorriso que era tanto fascinante quanto aterrador. Ele parecia se alimentar da confusão de Ana, como um tubarão que detecta o sangue em águas turvas. Você está mais perto do que imagina, querida Ana. A voz dele ecoou, cheia de malícia.
A verdade está te chamando como um canto de sereia. Impossível resistir. Imagens de seu passado se sobrepunham, fragmentos de momentos há muito esquecidos surgindo com força. A risada de crianças, o cheiro da comida que sua avó sempre preparava, todas se misturavam nas sombras. Porém, entre essas lembranças, havia também a presença de algo obscuro, um evento que Ana não conseguia recordar completamente. As sombras começaram a sussurrar novamente, e com cada sílaba, Ana sentiu sua sanidade vacilar. Cuidado, cuidado com a verdade que procura. Uma voz conhecida, mas irreconhecível. Era a avó, ou pelo menos o que restava dela, um eco distorcido do que fora um dia. Seu legado é um fardo, Ana. O que você quer carregar? As palavras eram como flechas pontiagudas, atingindo diretamente seu coração. Eu só quero saber a verdade, gritou Ana, e ao fazê-lo, sentiu uma onda repentina de determinação. Todos esses anos eu estive presa, e você também. É hora de abrir essa porta. As sombras pulsaram, e o homem que ria começou a rir, um som sinistro e reverberante que parecia cortar o ar. Ah, mas minha querida, elas já conhecem a verdade. Você não sabe, mas está prestes a dar um passo que não pode ser desfeito. O que virá depois? Você não está pronta. Ignoring the menace in his tone, Ana respirou fundo. Sei que algo mais profundo habita aqui. O que você quer de mim? O que a minha avó lhe ofereceu? Conforme essas palavras saíram de seus lábios, as sombras se calaram e um silêncio mórbido tomou conta da sala. A atmosfera ficou densa. Ana sentiu a presença dele se aquietar, como um predador esperando o momento certo para atacar. O homem que ria se aproximou lentamente, seu sorriso mais largo ao saber que havia plantado a semente da dúvida em sua mente. Um pacto é um deles. Sempre há um preço. Sua avó teve coragem, mas você está disposta a sacrificar tudo por um pouco de conhecimento. As palavras dele passaram como um fio cortante entre o medo e a curiosidade. Olhando nos olhos do homem que ria, Ana percebeu uma centelha de verdade. Ela estava disposta a arriscar. Se ela tivesse que enfrentar os horrores daquela noite, assim seria. Sim, para quebrar essa maldição que assombra nossa família e descobrir quem sou, eu farei. Assim que a decisão deixou seus lábios, um vento cortante irrompeu pela sala. As paredes tremeram, e a estrutura começou a se contorcer, como uma cobra prestes a atacar. O homem que ria ergueu as mãos, e as memórias começaram a girar em torno de Ana. Prepare-se, Ana. Você terá acesso ao seu presente mais sombrio, mas não há garantias de que você voltará a ser a mesma. Ele sorriu, um brilho doentio iluminando seu olhar. No instante seguinte, Ana se viu puxada para o meio de uma nova visão. Uma cena do passado, mas tão clara e vívida que parecia mais uma lembrança do que uma ilusão. Era a noite do pacto. Ela estava lá, entre as figuras encapuzadas, seus peitos a arder pela dor de uma escolha irreversível. As sombras dançavam e suas vozes ecoavam, unindo-se em um grito uníssono. Testemunhe sua origem, Ana. A verdade não perdoa. A escolha estava feita, e com o coração disparado, Ana percebeu que não havia como voltar atrás. O terror estava à porta, e ainda havia mais a ser revelado. Mas outra presença a observava, uma figura em meio à escuridão, dando um passo à frente, revelando um rosto que ela não reconhecia, e a pergunta pairou no ar. Quem seria essa nova sombra? Ana sentiu o seu estômago revirar enquanto a figura em meio à escuridão se aproximava. O rosto era uma máscara de horror, deformado pela dor, com olhos que pareciam janelas para um abismo. Era como se ela estivesse vendo o próprio pesadelo tomando forma diante dela. Não, não pode ser, Ana murmurou, as palavras mal escapando de seus lábios. A figura não era estranha. Ela jogou um facho de luz sobre suas memórias distorcidas,
E Ana percebeu que já a conhecia. Era alguém que ela não via desde a infância, alguém que sua avó havia mencionado em sussurros. Clara, a irmã perdida, cuja história sempre fora envolta em mistério e tragédia. Você não quer saber a verdade, Ana? Eu sou a verdade. A voz de Clara cortou o ar, cheia de ressentimento e dor. Eu sou o custo do pacto, o sacrifício que sua avó nunca quis que você soubesse. O tempo pareceu congelar. Ana ficou paralisada. Seu corpo tremia levemente. Os ecos das vozes na sala começaram a se intensificar, como um coro macabro de lamentos. Cada nota parecia chamar por ela, implorando por atenção. Ela me deixou aqui, Ana. Deixou-me sacrificar em troca de poder, de riqueza. E agora você está prestes a fazer a mesma maldita escolha. Clara gesticulou furiosamente, as sombras se agitando ao seu redor, como se também estivessem enraivecidas. Ana fechou os olhos, tentando afastar a realidade daquela notícia. As lembranças de sua infância se conflituavam com a revelação. Sua avó, buscando um futuro melhor, tinha mergulhado em um abismo do qual não conseguira voltar. Mas você não precisa seguir o mesmo caminho, Clara gritou. A liberdade que você tanto anseia vem a um preço, e eu sou a prova disso. A manifestação da dor na voz de Clara parecia apertar o coração de Ana, que continuava a vacilar entre a raiva e a compaixão. Eu não sou como ela, Ana respondeu, mas a dúvida começou a corroer sua determinação. A verdade não é suficiente se doer tanto. Nesse momento, o homem que ria, agora presente por trás da figura de Clara, riu. Um riso distante, quase feliz, como se estivesse celebrando a confusão que plantou. Ah, querida Ana, o lobo se disfarça de ovelha, mas a verdade sempre revela quem realmente é. Você precisa decidir. Se unirá a Clara nesse ciclo sem fim ou quebrará o crônico legado da sua família. Ana respirou fundo. A pressão sobre seus ombros aumentava, enquanto uma espiral de escolhas se desenrolava diante dela. A verdade estava mais perto, mas as consequências de descobri-la estavam se formando como uma sombra sobre ela. Se eu não posso mudar o passado, o que me restam as minhas escolhas? Disse Ana, mais para si mesma do que para os outros. Nesse instante as sombras rugiram ao fundo e Clara se adiantou. Ao escolher a verdade, você escolherá saber o que eu sofri. E talvez o que eu sei pode ser seu. Então, o mundo ao redor delas começou a desmoronar. As paredes se retorceram. As figuras encapuzadas se despedaçaram em brumas. E o homem que ria estendeu a mão, como se oferecesse um pacto. Ana lutou contra a sensação de estar sendo arrastada. Ficou em pé, firme, mas com o coração pulsando descontrolado. Algo dentro dela, uma voz, gritou para não ceder, mas o medo de perder tudo aquilo que amava a consumia. Você não pode escapar da verdade, Ana. Ela te encontrará, disse Clara, seu tom ressonando em uma dualidade entre doçura e dor. E, antes que Ana pudesse responder, a escuridão a engoliu de uma vez, lançando-a em um vazio profundo. Agora, ela estava sozinha, envolta por uma névoa densa, perdida no labirinto de sua própria mente. Seria capaz de encarar o legado que sua avó deixara. No entanto, antes que pudesse pensar, uma voz ressoou na escuridão, baixa, mas vibrante como um sussurro. Nós sabemos o que você procurou, Ana. O que você fará agora determinará seu destino. Ana congelou. A pergunta pairava no ar, mais pesada que antes. Ela teria coragem para encontrar e confrontar não apenas o que sua avó fizera, mas também o que ainda estava por vir? O que aconteceria se a verdade fosse mais aterrorizante do que a própria escuridão? Ana sentiu um frio intenso correr pela espinha, como se a escuridão à sua volta estivesse viva, pulsando e se movendo como serpentes em sua busca. O vazio era um eco ensurdecedor, e a única coisa que conseguia ouvir era o estrondo acelerado do seu coração.
O que você sabe? Ela gritou, sua voz perdida entre os murmúrios. A névoa começou a se dissipar lentamente, revelando fragmentos de uma cena familiar, mas macabra. O chão estava coberto de flores secas, retorcidas e secas, como se tivessem sido arrancadas do solo por uma força desconhecida. No centro, um altar improvisado, todo feito de pedras e ossos, se ergueu, parecendo pulsar em sintonia com o batimento frenético do seu coração. De repente, a figura do homem que ria apareceu diante dela, sua expressão deformada em um sorriso maligno. Você se pergunta se é capaz de enfrentar o que está por vir, Ana. A verdade pode se desfazer em notas de um riso sórdido. Ele avançou, pairando como uma fumaça ao redor dela. Você não pode ignorar o passado, querida. Ele é uma sombra persistente, e você o carregará com você, não importa a decisão que tomar. Sem pensar, Ana deu um passo para trás, seu corpo intenso, mas sua mente um turbilhão. Não sou como você, eu não irei me tornar o que minha avó fez. Sua voz tremia, mas ela se esforçava para afirmar suas palavras. Ah, mas todos temos um preço, Ana, até você. Você só precisa encontrá-lo. Ele abriu os braços, como se convidasse a própria dor a se aproximar. A visão se desfez, e, em um instante, surgiu um novo cenário. Ana se viu em uma casa familiar, uma casa que ela não via há anos. Era a casa de sua avó, o lugar onde tantas memórias boas e ruins estavam guardadas. O ar estava pesado, os móveis cobertos com lenços brancos empoeirados. E no centro da sala, a cadeira favorita de sua avó. Mas em vez de conforto, havia um clima de tristeza e ermo. A voz de Clara ecoou novamente. Esse é o lar que acolheu a traição. Aqui a escuridão se começou. Você deve desvendar o que se esconde nos segredos da sua família. A figura de Clara flutuava próxima a Ana, agora mais nítida, mas ainda vulnerável. E você acreditava que poderia escapar deste legado? Não fuja, Ana. Ana olhou em volta. As paredes pareciam pulsar em uma cadência agonizante. O que aconteceu com você? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu ainda estou aqui, Ana. O que você vê é meu reflexo, o que ela nunca quis que você soubesse. Os ecos da sua escolha nos separam. Venha, busque a verdade. Clara estendeu a mão, um gesto que era tanto um convite quanto um aviso. Mas antes que Ana pudesse reagir, o homem que ria interrompeu. Cuidado. Nela, você encontrará o que teme. A resposta que pode não ser o que você deseja. O frio se intensificou. O medo, agora palpável, a cercava. Ana sentiu a urgência crescer em seu peito e gritou, eu preciso saber. O que eu tenho que fazer? A voz ecoou novamente, um eco interminável. Descubra o legado, Ana. Descubra o que realmente significa ser livre. Com isso, a atmosfera ao redor dela começou a mudar. As sombras se concentraram, formando uma espiral que sugava tudo, incluindo sua coragem. Ana lutou, tentando se manter firme, mas as figuras que haviam assombrado sua infância começaram a surgir. Eram rostos conhecidos de pessoas que haviam sido tragadas pela sombra do passado, sussurrando palavras que pareciam um alerta, mas ressoavam como maldições. O homem que ria observava tudo com um sorriso sádico, aguardando a próxima jogada. A cada passo que você dá, um novo segredo se desvela, Ana. Mas a verdade pode ser seu maior pesadelo. Ana sentiu uma pressão insuportável em seu peito. O que ela faria para quebrar essa maldição? A resposta poderia finalmente abrir uma porta ou trancá-la para sempre. E antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo à sua esquerda a fez girar bruscamente. Um rugido de vida agito. A verdade estava se aproximando, sedutora e aterrorizante. Vou saber. Eu vou saber. Ana murmurou, um pacto silencioso com a escuridão. Naquele instante, as paredes começaram a se despedaçar e a luz surgiu, revelando uma escada que descia para um lugar desconhecido.
E ao fundo, uma risada ecoante se tornou um conclave ao seu redor. Com o coração batendo rápido, Ana fez sua escolha. O que estaria à sua espera nas profundezas? Ana respirou fundo, e a aridez do ambiente se tornou mais intensa conforme ela descia a escada. Um medo angustiante a dominava, mas a curiosidade impelia seus pés adiante. As paredes eram úmidas e frias, e cada passo a levava para mais perto de um passado esquecido, que de alguma forma ainda pulsava no ar. O riso do homem que ria ecoava lá em cima, uma melodia distorcida que a seguia como uma sombra. Lá no fundo, cada um dos seus medos esperarão por você, Ana. A escuridão é a única certeza que você tem. Sua voz açoitava o ar, e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela chegou a um corredor estreito, iluminado por uma luz tremeluzente que saía de umas velas queimadas, fixadas em pares de crânios, como se fossem guardiões daquela passagem. O cheiro de cera derretida misturado a algo podre era insuportável. Num impulso, ela soprou com força uma das velas. O movimento espalhou a luz vacilante, revelando estranhas inscrições nas paredes. Eram versos tortuosos, palavras que pareciam convocar espíritos e destinos sombrios. Vá em frente, Ana, sussurrou Clara, mas suas palavras soavam como um eco distante, quase perdido no lamento do lugar. Cavalgar a incerteza se mostrou difícil. Não havia volta. Ana sentiu seu peito apertar. Um sentimento de desamparo atravessando-a quando suas pernas começaram a falhar. Afinal, ela sabia que o tempo estava se esgotando. A sombra atrás dela era um lembrete cruel de que a cada segundo perdido, seu destino se tornava mais obscuro. Mais adiante, uma porta antiga, desgastada e coberta de marcas, chamava sua atenção. Sem hesitar, Ana empurrou a porta, que ranger com uma longa e dolorosa lamentação, como se não quisesse abrir. Dentro, uma sala curta exibia objetos familiares. Fotos da avó, livros caindo aos pedaços e uma estante cheia de frascos. Alguns estavam quebrados, e o líquido vermelho que se espalhava parecia um composto de lembranças e segredos. No fundo da sala, um espelho mutilado refletia o que parecia ser um grande pesadelo. O reflexo a observava, mas não era só ela. A figura do homem que ria emergia lentamente do vidro, um riso maligno dançando em seus lábios. Você está cada vez mais próxima, Ana. A verdade está diante de você, mas tenha cuidado com o que deseja. Ana arrepiou-se ao ouvir as últimas palavras. Em vez de se afastar ou gritar, ela se aproximou do espelho como se estivesse hipnotizada. Foi nessa fração de segundo que algo profundo dentro dela despertou. Um chamado insistente, um eco de Clara. As sombras ao seu redor começaram a se agitar, intensificando a atmosfera já tensa. Libere-me! A voz de Clara implorou, estrondando no espaço. Você deve romper os ciclos, Ana. Quebre a maldição. Ana olhou para o homem que ria. Seu olhar desesperado fez a presença dele brilhar como um espectro. O que você sabe sobre blefadores e promessas quebradas? Ele sussurrou, cada palavra como um veneno. Antes de quebrar laços, lembre-se de que cada escolha também cria uma maldição. E foi assim, cercada por sombras e pelos ecos de seu passado, que Ana se viu diante de um dilema. O que se escondia nas profundezas de sua alma? O que ela teria que sacrificar para libertar não apenas a si mesma, mas também a Clara e talvez inúmeras almas perdidas? A respiração densa de Ana quase a sufocava, e a cena começou a girar e se distorcer. Uma nova revelação estava prestes a emergir, e com isso, a resposta que ela tanto desejava. A energia do lugar, antes estática, agora pulsava como um coração. Um pulsar que poderia tanto salvá-la quanto condená-la. Um enorme estrondo sacudiu a sala, e em meio ao caos que se armava, uma luz ofuscante explodiu do espelho, iluminando tudo ao redor. O tempo parou por um breve instante, e com isso,
Ana teve uma percepção clara. Na medida em que a luz aceitava o chamado, o que mais seria revelado? E a pergunta que ecoou em sua mente era clara. Até onde ela iria para enfrentar não apenas o homem que ria, mas também a verdade que estava prestes a desvelar? As sombras dançavam esperando. A escuridão esperava para se manifestar. E a verdade estava prestes a romper todos os limites. O que Ana escolheria? Encarar o que temia ou sucumbir ao peso dos segredos que seu legado carregava? Enquanto a luz do espelho expandia-se como uma onda avassaladora, Ana sentiu o corpo ser invadido por uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. A luz não era apenas iluminação. Parecia palpável, uma mão invisível a puxando para dentro. O reflexo do homem que ria distorceu-se, transformando-se em uma mistura de dor e prazer, e o riso, antes encantador, agora soava como um lamento de almas torturadas. Você não é mais apenas uma espectadora, Ana. Agora você é parte disso, ecoou sua voz, reverberando nas paredes que pareciam querer colapsar sob a pressão do terror. Ana queria gritar, mas sua voz estava aprisionada na garganta. A sensação de ser observada constrangia ainda mais seu palpite de que as sombras não eram apenas símbolos de seu medo, mas entidades reais, famintas por liberdade. As inscrições na parede começaram a brilhar, cada palavra uma tempestade de significados ocultos que pareciam sussurrar antigos feitiços. "Libere-me!" Clara implorou novamente. Mas agora sua urgência convertia-se numa angustiante melodia, como se as ondas do tempo estivessem se distorcendo em torno delas. Ana sentiu um impulso de força e desespero misturados. Sabia que a salvação estava nas suas mãos, mas o que significava realmente liberar? E qual o preço disso? Com um movimento involuntário, ela tocou o espelho. Instantaneamente, a luz a envolveu. E visões começaram a se formar. Sombras de sua infância, lembranças reprimidas, sussurros de histórias não contadas. Cada imagem era uma faceta de sua vulnerabilidade. Ela viu Clara, não apenas como uma amiga, mas como uma parte dela, uma versão perdida em meio às sombras. "Olhe!" A voz dela atravessou a bruma. "Nós não somos apenas ela e eu, somos todas as mulheres que vieram antes de nós. O passado nos prende, mas podemos quebrar isso." O homem que ria agora estava mais perto, seu sorriso deformado revelando dentes afiados. Ele se moveu entre as sombras, como se estivesse nutrido pela energia de Ana, sugando sua determinação. "Você não pode escapar do que é, minha cara. O medo está enraizado no seu ser." Ana sentiu a verdade daquelas palavras. O que ela estava buscando era mais do que um simples resgate. Era enfrentar o que realmente a aterrorizava. Um passo à frente, e a dor das escolhas passadas parecia que poderia ser finalmente exposta à luz. "Eu escolho enfrentar. Eu escolho quebrar a maldição", gritou, sua voz ecoando nas paredes úmidas e frias. A luz cresceu ainda mais, implacável. O homem que ria reagiu, suas feições distorcendo-se em uma careta de raiva e surpresa. A sala tremia, como se o universo estivesse conspirando contra a realidade. O espelho brilhava intensamente, tornando tudo em um caos de luz e escuridão. "Não faça isso. O que você vai liberar pode ser pior do que o que você teme", ele gritou, mas Ana estava decidida. Quando a luz finalmente atingiu seu pico, as inscrições nas paredes se tornaram visíveis. Um feitiço foram pronunciadas em uníssono, seu significado finalmente claro. Ana sentiu a energia do lugar se mobilizar ao seu redor, como se uma tempestade se aproximasse. E no clímax da intensidade, a sala se iluminou em uma explosão de cores, enquanto um grito aterrorizante ressoou, não apenas do homem que ria, mas ecoando de um outro lugar, uma dor coletiva que atravessava o espaço e o tempo. Nesse instante crucial, a luz revelou uma porta escondida atrás do espelho.
ela reluziu como uma promessa nebulosa e ao mesmo tempo uma maldição. O que havia além dela? Uma chance de libertar Clara e descobrir a verdade? Ou uma nova camada da própria dor de Ana? Ana hesitou. O que estava prestes a escolher poderia mudar seu destino de forma irrevogável. A escuridão dançava ao redor dela. A espera crescia como uma serpente no jardim do seu passado. A escolha é sua, Ana, sussurrou Clara, mais próxima do que nunca, mas ainda envolta em sombras. Ana respirou fundo, o coração disparado. O que havia por trás daquela porta poderia ser a chave para a salvação ou a sentença de sua própria condenação. O que ela faria agora? E o homem que ria, o que não lhe era revelado? As perguntas ecoavam, e o futuro radicalmente mudaria no próximo passo que ela decidisse tomar. Ana finalmente compreendeu que a verdade não era apenas uma abstração. Era uma força que ressoava em seu interior. No entanto, havia um fardo a ser carregado. A luz que emanava do espelho, brandindo a esperança e a possibilidade de libertação, também carregava uma sombra inquietante de temores não ditos. Olhando para a porta escondida, a jovem enfermeira sentia seu coração disparar, um tambor forte que reverberava em seu peito. Com um último olhar para Clara, que parecia mais distante a cada momento, Ana se dirigiu à porta. Eu não vou mais permitir que esse ciclo continue. A maldição termina agora, declarou, a determinação voraz tomando conta dela. Ela empurrou a porta, que se abriu com um rangido torturante, revelando uma sala iluminada por uma luz dourada e quente. Era um contraste gritante com o caos e a obscuridade que a cercavam até então. Dentro, viu uma mesa antiga coberta de objetos. Fotos da avó jovem, cartas amarelecidas e pequenos ídolos que exalavam um cheiro de incenso jogado ao vento. A energia pulsava na sala, vibrante, como se as memórias ali estivessem aguardando para serem libertadas. Com um passo cauteloso, Ana se aproximou da mesa, observando o conteúdo, cercada por uma aura de reverência. As cartas, por fim, chamaram sua atenção. Pegou uma, que estava mais desgastada, e começou a ler. As palavras eram um lamento, um desabafo sobre o peso dos pactos feitos e as almas que se tornaram prisioneiras desse passado. À medida que a leitura prosseguia, Ana começou a sentir uma conexão visceral com aquelas histórias. Histórias de dor, escolha e sacrifício, refletindo os dilemas que sua família enfrentara por gerações. Por que você não me contou, vovó? Ana murmurou, a dor ecoando em sua voz. De repente a sala tremeu, e o homem que ria surgiu na entrada, seu sorriso distorcido refletindo um novo grau de fúria. Não, Ana. Você não pode quebrar a corrente que liga seus destinos. Você sabe o que isso implica. Qualquer escolha feita aqui terá consequências. Eu sei, respondeu Ana erguendo a cabeça, mas seu poder é alimentado pelo medo. É hora de confrontar isso. E nesse momento, dentro dela, uma força robusta se acessou. O que ela pensara ser uma fraqueza se transformou em resiliência. O homem que ria gesticulou e as sombras ao seu redor se agitaram. Você não sabe o que está prestes a liberar. Liberdade vem a um custo alto. Ele avançou, mas Ana já estava decidida. Lançou as cartas ao chão, permitindo que o eco de suas verdades ressoasse pela sala. Clara, você está aqui! Com a voz forte, Ana trouxe à tona o espírito da irmã perdida. As sombras que cercavam o homem que ria começaram a se desvanecer. Precisamos quebrar a maldição que nos une a ele. Os olhos de Clara brilharam com um novo fascínio, enquanto ela emergia lentamente da escuridão, transformando-se em uma manifestação de luz. Sim, Ana, me liberte. Nós somos mais fortes juntas. Clara exclamou, estendendo a mão, enquanto o ambiente girava ao redor delas. As sombras que há pouco pareciam tão imponentes, agora tremiam como folhas ao vento. Ana, com determinação,
Encerrou o ciclo. O que mais eu preciso fazer para libertá-la? Eu aceito o custo. Façam o que for preciso, mas não deixe que mais uma de nós permaneça em cativeiro. E com essas palavras, selou seu destino. Era como se as paredes sussurrassem uma resposta, e junto à luz se intensificando, Ana sentiu que estava se unindo a um poder ancestral, algo que transcendia espaço e tempo. Cada memória, cada lágrima, cada risada projetava-se em um arco dourado que se estendia de sua essência. A sala tornou-se um turbilhão de cores e vozes, revelando as histórias de todas as mulheres de sua linhagem que lutaram e sofreram, finalmente se unindo em um grito unificado. O homem que ria hesitou, sua forma começando a se desvanecer. Não, você não pode fazer isso. Eu sou o canal, sou a conexão. Sem mim não existe legado. Ele estendeu as mãos, como um artista perdido em sua última criação, mas o poder de Ana crescia a cada segundo, não mais ameaçado. Com um último grito desesperado, ele foi absorvido pela luz que pulsava, e tudo se tornou um vórtice de pura energia, um redemoinho que sugava tanto Ana quanto Clara. E por fim, na explosão de luz, o homem que ria desapareceu como um eco distante, levando consigo as correntes que prenderam suas famílias por tanto tempo. Ana se sentiu infinitamente leve, como se um peso imenso tivesse sido erguido de seus ombros. Olhando em volta, a sala se encheu de um silêncio reconfortante. Elas estavam livres. Você fez isso, Ana. Liberou não só você, mas todas nós. Sussurrou Clara, agora uma figura radiante de esperança. Nunca mais seremos prisioneiras. Ana sorriu. A realização de lutar contra seus medos trouxeram não apenas alívio, mas também um renovado desejo de viver. Sua avó poderia ser lembrada não pela dor, mas pela força. E enquanto a luz flutuava ao seu redor, ela sabia que o futuro agora era seu. Um futuro sem mais sombras do homem que ria. Ana despertou da montanha de ruínas que havia sido seu passado e olhou para a nova vida que começava a pulsar ao seu redor. Uma vida onde até mesmo a escuridão não poderia mais aterrorizá-la. E assim, a verdadeira luta pela liberdade não era feita de ecos de risos indesejados, mas de escolhas firmes, de corações decididos e de vozes que finalmente podiam falar. Agora, só existia espaço para o amanhecer. E enquanto o novo dia surgia, Ana sabia que teria suas histórias como guias. A verdade seria seu legado mais poderoso. E você? O que você vai escolher? Não perca essa possibilidade de redescobrir as suas próprias verdades. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas de terror que vão mudar sua percepção do medo. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Sua interação é fundamental. Comente aqui suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal.